Que bom que você veio, a chuva caiu bem na hora, né, de vir para o culto, mas que bom que você chegou aqui a esse lugar, e Deus tem uma palavra para cada um de nós nessa noite, em nome de Jesus. Abra comigo a sua Bíblia, então, lá no livro de Lucas, capítulo 18. Vou falar de algo bem simples e pretendo ser breve, né? Lucas, capítulo 18, versículo 15. Tivemos ontem ali na Igreja Batista Cristo Vive, né? Levamos um ônibus aqui com os jovens, os adolescentes. Quero agradecer também os adultos que foram nos apoiar. E quero dizer para vocês, olha, tivemos um culto lá maravilhoso. Que igreja abençoada, né? Em unidade com outras igrejas. Tive a oportunidade de trazer a palavra lá, a honra, né? Fiquei muito honrado de poder trazer a palavra. Eu gostaria de registrar e agradecer, né, aos irmãos que somaram conosco. E nós estivemos juntos lá adorando a Deus. Que tempo, né? Das 4 da tarde às 9 da noite adorando a Deus. Aquilo ali foi renovador, queridos. E foi impressionante ver as crianças, né? Pensei que as crianças iam cansar, elas lá adorando até o final. Deus é bom demais. Lucas capítulo 18, a partir do versículo 15, diz a palavra de Deus: também traziam as crianças a Jesus, para que ele as abençoasse. Mas os discípulos, ao verem isso, os repreendiam. Jesus, porém, chamando as crianças para junto de si, disse: deixem que os pequeninos venham a mim e não os impeçam, porque dos tais é o reino de Deus. Versículo 17: em verdade lhes digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Só até aí. Você pode fechar os seus olhos mais um momento? Amado Deus, obrigado, Senhor, por esse tempo precioso, pelos louvores, pela santa ceia do Senhor. Obrigado, Senhor, pela tua presença. Agora eu te peço que essa mesma presença gloriosa e poderosa que está conosco nesse lugar, ela possa visitar cada assento onde tiver uma pessoa, cada vida aqui dentro desse lugar, ó Pai. Seja alcançada pelo poder da tua palavra, que no livro de Hebreus vai dizer que ela é mais penetrante, ela é viva e eficaz e mais penetrante que a espada de 2 gumes. Senhor, que ela venha alcançar o interior, que ela venha discernir, Senhor, ela venha desvendar, que ela venha falar conosco de maneira a trazer crescimento, de maneira a trazer entendimento, e que não venha eu, pois na sabedoria humana não poderia acrescentar nada, não venha eu porque sou humano como qualquer outra pessoa, mas o teu Espírito, que é dono de toda sabedoria, possa ministrar a vida de cada irmão e irmã que está aqui nessa noite, em nome de Jesus, amém. Quantos podem dizer amém? Amém. Amém. Queridos, nós lembramos da infância, pelo menos eu, né? Não posso falar por todos. Nós lembramos da infância, né? Com saudades, sim ou não? Quem lembra de momentos da infância assim com saudades? Levante a mão, né? Um momento especial, uma brincadeira na rua, um culto, né? Que você talvez participou, nem todos tiveram esse privilégio. Eu tive o privilégio de crescer na igreja, então eu tenho muitos momentos marcantes na minha memória na igreja, e é maravilhoso, é diferente, sabe? Eu lembro que um dia eu estava tomando banho, e eu não sei se vocês têm esse costume, eu quando vou tomar banho eu levo o celular para deixar tocando lá o louvor, né? Então ele fica ali, né, os louvores tocando no aleatório, e de repente entra uma canção lá da minha infância, né? Pré-adolescência, né? E era uma canção que tocava muito na igreja, meu pai cantava essa canção, né? E aquilo me fez voltar lá atrás, sentir aquele gostinho. Eu vi a igreja, parece que eu entrei de novo naquela igrejinha, pequenininha, as pessoas chorando, as pessoas sendo batizadas, outras sendo curadas, aquele louvor tocar nas vestes, já ouviu? Hoje eu vou tocar nas vestes de Jesus. Linda canção.
E aí vem aquele gostinho de infância, né? De saudades, das primeiras experiências com Deus, dos primeiros contatos com a presença de Deus. Então a infância, e eu sei que talvez muitos aqui não tiveram uma infância dentro da igreja, talvez até tiveram uma infância difícil, mas ainda assim a infância, ela remete um gostinho bom, né? As alegrias, né? Por mais difícil que tenha sido talvez a sua infância, você teve bons momentos ali, né? E nós envelhecemos, mas a gente não esquece esse gostinho de infância, né? Sabe quando você come um alimento e fala, isso aqui tem gostinho de infância, né? Tem alguns alimentos que você comia naquela época, uma fruta, né? Tem gostinho de infância, você lembra quando você era criança. Isso é gostoso demais, né? É muito bom, né? Relembrar. Às vezes eu fico, às vezes na hora de dormir, eu fico lembrando da infância, eu fico lembrando, porque é gostoso, não é querer viver de passado, é relembrar a história de um tempo maravilhoso da nossa história, que é o tempo que a gente era criança. Mas por que isso? Por que a gente sente tanta saudade, né, desses momentos? Bom, aqui no capítulo 15, no capítulo 18, versículo 15, que nós lemos e vamos reler de novo esses versículos, diz a palavra, também traziam as crianças a Jesus para que ele as abençoasse. Mas os discípulos, ao verem isso, os repreendiam. Então, queridos, as pessoas começaram a trazer crianças. Começou a encher de crianças, né? Jesus estava ali atendendo os aleijados, curando os enfermos, libertando, expulsando demônios da vida das pessoas. Jesus estava ali atendendo problemas seríssimos. E de repente os pais começam a dizer, vai lá filho, vai lá para Jesus colocar a mão na sua cabeça, vai lá para Jesus te abençoar. E daqui a pouco um foi, outra mãe, já viu isso que eu estou dizendo, tá queridos? Aqui não dá tantos detalhes, mas eu estou imaginando. E daqui a pouco outra mãe diz, olha, Jesus está atendendo as crianças. Quando você viu, o negócio estava cheio de crianças. E os discípulos começaram a ficar bravos. E eles começaram a dizer, chega, para de trazer criança, chega, vocês estão atrapalhando, isso aqui é coisa séria, não diz essas palavras, né? Mas eu estou imaginando como foi. Deixa as crianças para lá, olha, Jesus tem um monte de gente para atender, Jesus tem enfermo para curar, Jesus tem, deixa as crianças, vão bagunçar para lá, criançada. Vamos para lá. E os discípulos então começam a tentar tirar as crianças daquele lugar. E de fato, quando tem criança, a atmosfera muda, não é verdade? Né? Nós temos professoras aqui que trabalham com crianças pequenas, né? E é aquela barulheira, e a criança já começa a falar alto, né? E começa a interagir, e aí fica aquela confusão, e os discípulos se incomodaram com isso. E os discípulos ficaram preocupados com isso. Mas Jesus responde a essa situação no próximo versículo, né? O versículo 16 vai dizer assim, Jesus, porém, chamando as crianças para junto de si. Imagina já algumas crianças indo embora, Pedrão falando assim, vamos para lá. E Jesus falou, não, vem aqui, volta aqui. E ele chama de novo as crianças para perto dele e diz assim, deixem que os pequeninos venham a mim e não os impeçam, porque dos tais é o reino de Deus. Como você pode dizer glória a Deus? Aí Jesus diz, das crianças é o reino de Deus e não impeçais. Permitam que eles venham. Deixem que eles venham, não importa se vai ficar um barulho, não importa se alguém achar que vai atrapalhar. Lugar de criança é na igreja, lugar de criança é na presença de Deus, lugar de criança é na escola dominical, na salinha das crianças, é no culto. Acabei de testemunhar para vocês que ontem, juntamente conosco, lá na igreja que fomos visitar, foi um grupo de crianças aqui da igreja. E o louvor foi longo. A minha perna, porque das 4 às 8h30, a minha perna já estava doendo de ficar em pé. E as crianças estavam ali, olho fechado, adorando a Deus, buscando. Sabe,
E às vezes a gente quer impedir isso, a gente não vai. Eu, querido, sou da época raiz, criança não tinha salinha das crianças. Na minha época, quem é dessa época aí? Tinha salinha das crianças na igreja? Nada, onde que a gente assistia o culto? Junto com as pessoas. Eu ouço os testemunhos do meu pai, ouvi os testemunhos do meu pai de pequeno. Eu podia pregar com 7 anos de idade. Aliás, eu preguei pela primeira vez com 8 anos de idade numa igreja de um culto para criança. Igreja lotada. Ganhei umas 8 almas para Jesus, que eu fiz apelo. Eu lembro até o texto que eu preguei falando sobre o rei Josias, né? Que o rei Josias começou a reinar com 8 anos de idade. Então eu tinha 8 anos de idade e eu falei sobre Josias, né? Foi na igreja que pequenininho eu ouvi a palavra. E as crianças têm sede disso, sim ou não? Lá em casa, quando a gente vai ter o culto familiar, as crianças querem, as crianças pedem. Às vezes a gente está cansado e se elas lembrarem, elas pedem. Elas pedem, vamos fazer um culto, sabe? Se demorar muito o espaço de um culto para o outro, elas pedem culto. Em casa. Glória a Deus por isso, amém, queridos? E nós precisamos incentivar as crianças. Nós precisamos, queridos, se você é pai, invista nos seus filhos. Eu já vi casos de pessoas estar chateadas com alguém na igreja, não vai na igreja, não traz o filho para a igreja. Ei, não faz isso. Você pode estar até chateado com a igreja, até com o pastor, mas venha e traga o seu filho para a igreja, porque o lugar de criança é na presença de Deus. Jesus não impediu as crianças, Jesus não proibiu as crianças de estarem. É certo que vai ter um barulho, é certo que elas não vão saber ficar quietinhas no lugar igual a gente fica, mas não tem problema. Lugar de criança é na igreja. Deixe que venha, ensina. Conforme ela vai crescendo, ela vai aprender a se comportar um pouquinho melhor e vai evoluindo, mas traga a criança para a igreja. Traga a criança. Quer dizer, nossa igreja gosta de criança, querido. Nossa igreja gosta de criança. É por isso que tem bastante criança. Porque a gente ama criança. Sabe por que nós precisamos amar as crianças? Porque Jesus amou as crianças. Quem está entendendo, diga amém. Pastor, você não quer ir lá para a salinha então pregar para as crianças? Né? Não, quero pregar para vocês mesmo. Agora, na sequência, né, no versículo 17, a palavra de Deus, Jesus vai dizer algo muito forte. No 16 ele diz, deixa que elas venham, porque delas é o reino de Deus. As crianças já estão no céu. Se hoje Jesus voltar, elas são as primeiras a irem estar com o Senhor. Sabe? É delas o reino de Deus. No 17 Jesus vai dizer, em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Aí, queridos, aí a conversa ela fica um pouquinho mais séria. Porque agora Jesus pega as crianças como exemplo, dizendo assim, vocês precisam ser puros, vocês precisam ser iguais a essas crianças, na inocência, na simplicidade. Você já viu como a criança tem uma simplicidade para crer que nós não temos? Uma simplicidade para crer. Eu lembro do Rafael, quando era bem pequenininho, ele orava pelas pessoas. Tinha gente na igreja depois do culto pedia para o Rafael orar, porque o menino tinha uma fé, né? Uma fé tão grande. Confesso que às vezes a gente colocava os alvos de oração para eles também. Ó, criançada, orem por tal coisa aqui, ó. Porque a criança tem uma simplicidade, né? Se ela orou, ela já crê, já aconteceu, né? A nossa fé devia ser assim. Nós precisamos ser como criança. Quer ver outra característica interessante da criança? Criança briga, sim ou não? Só do pastor sim, né? De vocês não briga. Só os meus 3. De vez em quando eles não brigam. Quem tem pai de mãe aí mais de um filho, né? Eles não brigam entre eles de vez em quando, sim ou não, queridos? Sim. Mas às vezes eles brigam num minuto, no outro minuto já estão juntos, abraçados, brincando.